salve futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E, pô, realmente, me dá essa força lá. Estamos na meta de tentar chegar até 30 mil seguidores aí, até o final do mês de fevereiro. Beleza? Dito isso, vamos trazer as novidades do Vasco. Primeiro, uma informação que foi dada primeiramente aqui no Brasil ontem pelo companheiro Jorge Nicola, do canal do Nicola. E qual foi a informação? De que o Vasco teria entrado em contato com os representantes do volante chileno Charles Arangues, jogador que jogou um período no Internacional, foi muito bem inclusive no Inter, até ser negociado para a Alemanha. E desde então ele joga lá no Bayer Leverkusen, jogador que inclusive é daquela seleção chilena histórica de Jara, Medel, Vargas, né? E por aí vai. Outros jogadores que tiveram lá e marcaram época, como Alexis Sanches, por exemplo. E a situação é a seguinte: segundo tinha apurado Jorge Nicola, o Vasco entrou em contato com seu representante para saber da situação do Charles Arangues. Ele tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho e não vai ficar mais lá. O jogador tem 33 anos de idade, completa 34 anos agora no mês de abril. O Vasco está atrás de um primeiro volante e eu vou trazer para vocês a informação do jornalista argentino que cobre inclusive a Bundesliga. O nome dele é Ezequiel Daray. Aí, segundo ele, a informação é a seguinte, ó: Charles Arangues não deixará o Bayer Leverkusen no inverno, disse Simon Rolfes. Meio-campista chileno negocia acordo com o Vasco da Gama. Seu contrato expira no verão. Inverno, para eles, é agora. Eles dizem aí que o jogador só sai a partir do verão, a partir de maio, junho, que é quando acaba o contrato dele, e encerra aí o seu vínculo com o Bayern. Ele pode, inclusive, já fazer um pré-contrato. Ou o Vasco fazer algo similar que o Atlético Mineiro fez, comprar para o Bayer Leverkusen. Pagou um pedaço lá para o Leverkusen para liberar o Paulinho nos 6 meses finais antes do seu contrato expirar. Tá bom? Dito isso, eu gostaria de trazer para vocês uma apuração do companheiro Lucas Pedrosa. O companheiro Lucas Pedrosa apurou o seguinte, complementando a informação do Nicola, sobre Arangues e a posição do volante. Conversas entre seu agente e o Vasco ocorreram, mas nada oficial. Ele tem contrato até 30 de junho de 2023 e ficará livre. Com isso, já pode assinar um pré-contrato. O fato é que o clube está atrás de um volante de alto nível para jogar com o Jair. Se vai ser Arangues ou não, isso depende de outros fatores. Mas a informação que obtive é de que o Vasco quer um volante de calibre. E a cabeça da diretoria é de fechar essa contratação até o início do Brasileirão. Essa contratação é igual a de um volante de alto nível, apenas explicando para que não haja confusão. O Internacional chegou a sondar a situação do jogador. Ele tem uma passagem muito boa no Inter, mas os valores fizeram com que o Inter recusasse. Ele estaria pedindo algo na casa de entre 800 mil e 1 milhão para voltar a jogar no Brasil. Não estou dizendo que esse é o valor que o Vasco chegou, conversou e está disposto a pagar, mas as informações que chegam do Sul é que foi isso pedido. E só para dar uma olhada aí nos números do jogador nas últimas temporadas, eu fiz questão de dar uma olhadinha no Transfer Market. Na atual temporada, né, lembrando que a temporada na Europa está em curso, acaba em maio, ele tem 15 jogos, 10 pelo alemão, 4 jogos pela Champions League e 1 jogo pela Liga local lá da Alemanha. Ano passado, né, a temporada inteira, 21-22, ele jogou 32 jogos, 26 jogos da Bundesliga, 5 jogos da Liga Europa. Marcou 2 gols e deu 4 assistências. Lembrando que ele é primeiro volante. Jogou um jogo também lá da DFB Pokal, acho que é a Copa de lá. Temporada 2021. Só para vocês terem uma ideia de como tem sido o Arangues nas últimas temporadas. 2021 ele jogou 25 jogos. 21 da Bundesliga,
3 jogos da DFB Pokal e um jogo da Liga Europa. Pelos números aqui, você vê que ele é, acho que um reserva que entra com frequência no Bayern, ou faz parte de um rodízio, joga um jogo sim, um jogo não, porque o campeonato alemão tem 38 rodadas, ele joga em média 20, 26. Ó, a temporada 19-2020, ele fez 39 jogos, foram 27 jogos da Bundesliga, 5 jogos da Champions League, 4 jogos da DFB Pokal e 3 jogos da Liga Europa. Então ele tem uma média de 39, considerando a temporada 19-20, 39 a 26 jogos aí por ano, tá? Então tem sido a média de jogos dele por aqui. Agora uma outra informação que surgiu também nos últimos dias é a seguinte: gostaria de falar para vocês sobre o Matias Rojas. Saiu uma informação vinda da Argentina de que o Vasco já estaria encaminhado com o Matias Rojas, meia paraguaio, que é o camisa 10 do Racing. O nome dele foi ligado no Vasco ainda ano passado, lembra? Naquele período de especulações mais fortes ali, ele, Franco Fagundes, teve outros nomes, o Emanuel Reynoso, e ele foi um nome que surgiu no radar do Vasco. Teria surgido essa informação na Argentina de que ele estaria acertado já, e o companheiro Lucas Pedrosa também apurou. E a informação do Pedrosa é a seguinte: em relação ao meia Matias Rojas, que alguns me perguntaram, falei com o Vitor Blanco, presidente do Racing, e perguntei se o Vasco tinha feito alguma proposta pelo jogador. Ele respondeu: nada. Isso não significa que o Vasco não tem interesse no atleta, apenas informando. E abro um parêntese aqui e falo sobre Souza. O Souza, falando de primeiro volante, que a função com Arangues poderia ser contratado, é um jogador que sim interessa ao Vasco. Ele tem contrato também encerrando no meio do ano. O Besiktas já o procurou para renovar contrato. Isso é informação minha aqui do canal. O Besiktas já procurou ele para renovar o contrato. O Souza tem um desejo muito grande de voltar ao Vasco da Gama. O que pega é a situação familiar. Dependendo da proposta financeira que ele receba, tempo de contrato e um convencimento familiar, são boas as possibilidades do Souza retornar ao Vasco no meio do ano, porque ele quer. Mas tem toda essa situação no redor do jogador para uma possibilidade de acerto ou não, tá? Reiterando, o Souza quer jogar no Vasco, tem contrato expirando, o Besiktas já o procurou para renovar o contrato, mesmo sendo estrangeiro, ele é capitão do time, isso não é pouca coisa. Ele chegou ao Besiktas não tem tanto tempo assim, e lá na Turquia os turcos são bem firmes e bem passionais, e não é pouca coisa um estrangeiro conseguir ser capitão do time. Então ele vem muito bem, atuando bem por lá, vindo ali do mundo árabe, que ele esperava terminar o contrato dele, terminando vir para o Vasco. O clube lá deu um calote, ele teve que rescindir o contrato, e aí ainda não terminou de fazer o pé de meia dele, e foi para a Europa novamente. E o Vasco naquela época, vocês sabem como é que era, né? Brigava para cair toda hora, time com caminhão de salário atrasado. Então, o jogador ama o clube, mas tem um lado profissional dele também. Então são boas as possibilidades do Souza vestir a camisa do Vasco. Essa é informação minha aqui do canal, tá? Agora, vamos virar a chave. Eu gostaria de encerrar, cara, com um negócio que, assim, é um absurdo. Vou repetir, isso aqui é um absurdo. Vocês lembram que teve várias reviravoltas aí naquele caso do jogo entre Vasco e Sport? Julgamento, vai ter, não tem, suspende, deixa para depois do campeonato. Tava nítido, né, que o tribunal tava com medo aí de julgar antes, parecer que o Vasco subiu no tapetão, esperaram o Vasco confirmar o acesso dentro de campo para poder, ser colhudo e tirar os pontos do Sport. Porém, a situação subiu, foi ao STJD, que é a última instância dentro dos tribunais, e aí o que aconteceu? O Sport recorreu, o Vasco perdeu os pontos que ele havia ganho, o Sport reduziu as suas punições, tanto financeira, foi excluído do artigo 205 e teve também a redução da perda de mando de campo. Passou o tempo, o Vasco já subiu, não vai mudar em nada, os ânimos já abaixaram, o Sport é um clube importante nacionalmente, vamos dar aliviadinha na Série B do Sport aí? É ridículo, irmão. Vou ler para vocês a matéria do GE aqui, para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. O STJD decidiu, em sessão do Pleno,
na manhã desta terça-feira, sobre os recursos referentes ao caso do Sport Vasco, encerrado em 2022, após a invasão de campo na Ilha do Retiro. O STJD manteve as suspensões sobre os atletas cruzmaltinos, mas decidiu reduzir a perda de mandos de campo do Leão, de 8 para 6 jogos, e converteu metade delas. Ou seja, em 3 dos duelos do Sport da Série B de 2023, estará permitida a entrada apenas de mulheres e crianças, repetindo o que aconteceu no Paraná, em partidas do Atlético e do Curitiba. A multa financeira imputada ao Leão caiu de 180 para 150 mil reais. E abre um parêntese enorme aqui, porque isso me irrita, cara. Primeiro, a punição era 8 jogos de portão fechado na Ilha do Retiro. Diminuíram de 8 para 6, e desses 6, 3 é portão fechado sem torcida e outros 3 é com público, sendo eles mulheres e criança. Criança, obviamente, criança não tem maldade, a Bíblia até fala, se você quiser herdar o reino do céu, você tem que ser como os pequeninos. Fala até que criança não tem maldade nesse sentido que a Bíblia relata. Mas por que o homem não pode estar no estádio e a mulher pode? Porque toda a confusão que é causada é porque é homem? Porque nesse ponto a gente está segregando, eu acho isso errado. Se um homem comete um delito no estádio, e foi o que aconteceu na sua grande maioria ali, punição, inclusive tiver que responder criminalmente, que responda. E se acontecer de algumas mulheres se envolverem em confusão, que elas sejam punidas e cumpram. Agora, a medida reduziu, vai ter público 3 jogos, mas só mulher e criança? Qual é a visão que você passa nas entrelinhas? Que o homem que é baderneiro, e legal a matéria citar que isso aconteceu em Atlético Paranaense e Curitiba. E vocês sabiam que no jogo só entre torcedoras e crianças do Atlético Paranaense e do Curitiba teve briga? Depois vocês procuram na internet aí, teve briga de mulher com mulher lá no estádio, no entorno, puxando cabelo, soco, cunhada. O problema não é ser homem, ser mulher. O problema é ser mal educado, é ser baderneiro. Infelizmente, tem muita gente que vai para estádio, não tem controle emocional, e aí na hora que fica irritado com alguma coisa, invade campo, taca bomba, briga com os outros, sai na porrada. Isso é independente de cor, de raça, de gênero, de credo, isso é educação. Então, eu acho isso aqui errado, cara. Tá fechado, tá pra todo mundo. Por quê? Teve muito torcedor, homem do esporte, que não teve nada a ver com a briga. Ele tá tendo o direito dele proibido de ir ao estádio por causa de meia dúzia de baderneiro. Então, já que a punição é pra ser no clube, pra quem sabe, né, os sem noção se conscientizem e parem de fazer essas coisas no estádio, tira todo mundo. Agora, você segregar e ser seletivo, ó, não, vai ter público sim, mas só mulher e criança, oi? Pô, de novo, reitero, pesquisem. Teve confusão e teve briga no jogo só com mulheres e crianças do jogo do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, eu acho completamente errado isso aqui, tá? E eu sigo a matéria. No caso do Vasco, as penas de suspensão foram mantidas. 2 partidas para o meia, Luiz Henrique e o Raniel. Ambos não estão mais no Vasco, então nem preocupam mais a gente. Porém, inclusive as 2 já foram cumpridas, que eles ficaram fora dos últimos jogos ali do campeonato. Porém, o goleiro Halls tomou aí uma suspensão de 4 jogos. E aí segue aqui. Responsável pela relatoria da sessão, o vice-presidente do STJD, José Perdiz, votou para afastar a perda de pontos imputadas ao esporte, mas pediu o aumento de todas as outras penas relativas ao caso. Na sugestão do vice-presidente, seriam 6 partidas de suspensão para Raniel e Luiz Henrique, além de 20 confrontos sem mano de campo para o esporte. Os demais integrantes do órgão, contudo, divergiam das sugestões do Perdiz. Sabe o que isso passa? Mais uma vez, o recado de impunidade. Daqui a pouco acontece outro problema, torcedor de outro clube se sente lesado ou simplesmente está puto da vida porque o time vai cair ou foi garfado num jogo importante, e a galera vai lá, invade, quebra. Pô, teve uma mulher agredida, cara, chutaram uma bombeira no chão que estava ali para atender as pessoas que se machucaram. E aí você reduz 2 jogos da punição,
da metade desses jogos que são 6-3, tu abre para público com mulher e com criança, diminui a pena, e inclusive os pontos, que é importante. Se os clubes passam a perder ponto no campeonato, toda vez que torcedor baderneiro sai na porrada no estádio, essa galera, pô, se eles amam mesmo o clube, os caras não vão brigar mais no estádio, vão deixar para brigar do lado de fora, mas no estádio não vão fazer mais isso, porque sabe que o clube dele vai perder ponto, dependendo da situação, perde um título, perde uma vaga de Libertadores, se estiver lutando contra rebaixamento pode cair. Aí quando faz o correto, que é tirar os pontos, ainda assim, de forma mandrake, esperar o campeonato acabar para tirar, já não tem interferência nenhuma no campeonato, mas tiraram para dizer, ó, já tem jurisprudência, já teve um time aqui que por invasão de torcida perdeu o ponto. Aí os caras pegam e voltam atrás. Ou seja, você mata a jurisprudência, não tem esse caso de perda de ponto, e aí vai ter um bonitão que se dane. Eu vou lá, invado, quebro, brigo, bato mesmo, ninguém vai preso nessa merda. O clube que se lasque lá, perde um jogo de bando de campo ali e segue tudo como tá. O que é 180, 150 mil reais para um clube contra o esporte? Nada. É um salário de um jogador mediano do clube. Então, assim, o Brasil é uma várzea. É um absurdo isso aqui, cara. Enfim, então é isso, galera. Encerro aqui a nossa segunda edição do dia. Mas é revoltante, cara. Isso é o Brasil. Já viu aquele filme Velozes e Furiosos? Né, que a polícia chega para prender, eles estão na favela lá e fala, aqui é Brasil, dando a entender que ninguém ia fazer nada e eles não iam ser presos. E ali são os gringos dando um tapa na cara da gente e falando, colocando para fora a visão que eles têm da gente de forma correta. O Brasil é uma várzea, cara. Revoltante. Depois de tudo, pena do esporte reduzida, tanto de financeira como mano de campo, da metade desses jogos que ele tiveram pena aí, vai ter público sim, só os homens que estão fora do estádio. Cara, é bizonho. 1, 2, 3, futebolaço, estamos juntos, família, a qualquer momento de que volta nós estamos juntos, valeu, fui. E o Gabigol, no jogo contra o Palmeiras, que eu acho errado, tá? O Raniel não tinha que ser punido e nem o Gabigol contra o Palmeiras, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. Enquanto o Raniel foi expulso e pegou 2 jogos de gancho, o Gabigol provocou a torcida do esporte, tirando a camisa e incitando a violência. Quantas pessoas tacaram um monte de objeto, mandaram o dedo, tacaram o celular nele, inclusive ele pisou, ele até falou, inclusive teve lá um cara que me tacou um celular lá, eu só terminei de fazer o trabalho, não sei nem se vou ser multado ou não, mas acabei de quebrar o telefone. Tá falado por ele textualmente, ele não incitou a violência daquelas pessoas, por que ele não foi punido? E acho que ele não deveria, tá? Tô só dizendo que se é para ser rigoroso e foi com o Vasco, por que não faz com o Flamengo? Por que não faz com todo mundo? Mas a gente sabe que é seletivo. É ao Vasco. Inclusive, a mídia, o seu Gustavo Villani, que eu acho um puta do narrador e acho ele um dos melhores narradores que a gente tem, foi muito infeliz após o jogo. Foi na sua rede social, com o vento batendo no seu cabelo esvoaçante, de óculos escuros. É um absurdo o que o Raniel fez. Tem que ser punido. Não dá o direito da pessoa invadir, mas o Raniel tá errado. Não se pode fazer isso. Ele foi na direção da torcida e fez isso aqui, ó. O Gabigol arrancou a camisa e aqui, ó. Camisa aqui, ó. Pra vocês aí, ó. E nego tacando um monte de coisa nele. Não pularam o gramado ali por pouco. Foi o que aconteceu no jogo do esporte que poderia acontecer. E a gente não viu a imprensa sentando a marimba no Gabigol. Absurdo. Lembra que a gente criticou o Raniel? A gente tem que criticar. Não tem. É inacreditável. E o flamenguista em casa, ele não tem nada a ver com isso não, tá? A crítica aqui são os profissionais, tá? Porque a gente muitas das vezes bate, de uma certa forma, nesse aspecto na torcida, mas a culpa é da imprensa, que usa a massa de manobra que é o tamanho da torcida do Flamengo para ficar bem com os caras. Então a crítica sempre tem que ser quem tem isso aqui, ó, microfone. Por isso que eu procuro ser responsável naquilo que eu falo. Porque a gente sabe que a gente tem microfone. E a quantidade de pessoas que a gente atinge, a gente tem que ser responsável. É sacanagem o que fazem com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez, deixa aqui embaixo nos teus comentários a tua opinião, o que você acha dessa situação. Valeu, fui!